Pessoal, bem-vindos aí a mais uma aula sobre comportamento organizacional. Como nós não tivemos aula na segunda-feira passada, né, por conta da antecipação do feriado, eu trouxe aqui duas sessões para vocês. Na verdade, a gente foi meio que privilegiado, porque essas duas sessões, ela acaba falando de um assunto só, né? Então, um é complemento do outro, e aí a gente consegue levar legal. Tá? Então, a gente tem aí o primeiro assunto na primeira sessão, que são os conceitos da qualidade de vida no trabalho, que é o QVT, né? Qualidade de vida no trabalho. E depois nós temos, ainda no mesmo tema, QVT, alguns erros, algumas críticas, né, que esse estilo de estilo de trabalho, né, esse estilo de uma forma da empresa levar o seu trabalho, né, de oferecer esse ambiente para os colaboradores. Então, existem aí algumas críticas com relação ao método, né, ao jeito que é feito. A gente vai entender um pouquinho sobre esse conceito de QVT, qualidade de vida no trabalho, beleza? Vamos lá. Então, falando um pouquinho na primeira sessão, né, vamos entender um pouco o que é o QVT, né, quais são os conceitos que envolvem essa metodologia, essa maneira da empresa conduzir os seus trabalhos. A gente não pode deixar de relembrar, né, o que a gente já viu nos estudos anteriores, para a gente fazer um gancho aí, fazer uma ligação com o novo assunto, né? Então, a gente viu aí que nos estudos anteriores a gente pôde entender e aprender um pouco sobre os benefícios, né, do trabalho em equipe, quando as equipes são realmente necessárias, o que faz com que as equipes se tornem efetivas, com ações, principalmente dos gestores, que podem potencializar esses resultados. Nós também compreendemos como se dá o processo de tomar a decisão dentro de um grupo e como a cooperação em alguns assuntos e também a competição pode interferir nos processos grupais. Lembra que a gente fala um pouquinho sobre esses dois estilos de cooperação e de competição dentro dos grupos? E que, na verdade, as duas maneiras, né, elas, dependendo da dose que se aplica a cada uma, dá para a gente gerenciar bem as equipes, tanto com relação à cooperação quanto à competição também. E aí a gente viu um pouquinho sobre se a gente passar um pouco do limite, seja da cooperação e da competição, o que isso pode interferir dentro dos processos e dos resultados de um grupo. E aí o que a gente vai entender um pouco, vai discutir um pouco nessa sessão. A gente vai trabalhar os conceitos de qualidade de vida no trabalho, né, e também com relação ao comprometimento que os colaboradores têm na organização. Como também esses conceitos se relacionam e a sua importância na compreensão de alguns fatores que devem ser levados em conta quando se decide fazer a implantação desse programa de qualidade de vida no trabalho. Tá? Então, é um assunto bastante atual e ele implica diretamente no bem-estar da pessoa dentro do ambiente de trabalho e também como esse programa bem implantado, isso traz benefícios tanto para os colaboradores, quanto também para as organizações. Então, pois bem, a gente já entendeu um pouco aí, né, a importância das relações interpessoais, como elas podem aumentar aí o desenvolvimento pessoal, profissional, e quanto isso impacta também dentro dos grupos de trabalho, das equipes, né, gerando aí os resultados individuais e, consequentemente, aí também o valor que é entregue, né, os
dentro das empresas que esse pessoal atua. Então, dessa forma aí, com a visão desses elementos que compõem esse ambiente, né, organizacional, principalmente com relação ao envolvimento das pessoas, né, de trabalhar em conjunto, tudo, a gente vai incluir aí uma nova abordagem que é influenciada e influencia no comportamento desses colaboradores, que é o ambiente organizacional, né? A cultura da empresa, a estrutura, como é a forma de trabalho, como as pessoas se relacionam, como são os grupos, as suas características, tá? Então, isso tudo aí vem de encontro com o que a gente vai falar, que é a qualidade de vida no trabalho, o bem-estar no ambiente de trabalho. A gente não pode falar em qualidade de vida no trabalho sem antes a gente entender um pouquinho aí a qualidade de vida, né? Que nada mais é do que as condições gerais de vida de um indivíduo aí dentro de uma organização, tá? Então, a percepção do indivíduo sobre a sua posição na vida, ela tem, assim, né, no contexto da cultura e do sistema e de valores que a organização ela impõe, ela deseja, né, está muito relacionada aí com os seus objetivos, com as expectativas, né, os padrões de preocupação. Então, esse é um conceito muito amplo, onde a gente engloba aí alguns conceitos, né, no campo físico, psicológico, nível de independência, relações sociais, meio ambiente, espiritualidade, crenças, então, valores pessoais. Então, vejam que esse é um programa, deixa eu aceitar um pessoal que está chegando aqui. Então, esse é um programa que ele deve ser, e a gente vai ver mais para frente em detalhes, bem elaborado, porque não basta você estipular metas para a equipe, né? Metas para a organização, metas individuais, se você não proporciona para esse colaborador um ambiente saudável, né? Para que ele possa ter aqui uma qualidade de vida melhor enquanto ele está naquele ambiente de trabalho, que a gente sabe que no mínimo aí 8 horas a gente passa dentro de uma organização, beleza? E aí, né, dentro dessa perspectiva, a gente chega especificamente à qualidade de vida no trabalho, que diz respeito aí às condições de vida de um indivíduo dentro do ambiente organizacionais. Então, é importante entender nesse processo quais são as demandas que esse colaborador tem por qualidade de vida no trabalho, né? Muitas vezes a gente, né, os administradores, né, os gestores, pensam em, muitas vezes, elevar o nível de conhecimento dos colaboradores, né, dando cursos, treinamentos, palestras, que são importantes, tá? Não estou dizendo aqui que não é importante. Mas, se isso não estiver inserido num ambiente, né, de trabalho satisfatório, num ambiente que as pessoas tenham prazer em trabalhar, todo esse esforço intelectual ele acaba sendo não utilizado na sua totalidade. Então a gente vai ver um pouquinho aqui quais são os aspectos, né, quando a gente fala aí de qualidade de vida, né, no trabalho. Então a gente tem aqui alguns exemplos, como vínculo e estrutura da vida social. Vejam, a nossa tudo está ligado, né, à nossa estrutura de vida pessoal, né, família, atividades, né, que eu faço, se eu pratico algum esporte saudável, se eu tenho hábitos de vida bons, se eu cuido, né, da minha saúde, da minha alimentação, se eu faço exercícios, se eu estou inserido em algum grupo. Então, veja, a qualidade de vida no trabalho também, ela também faz um vínculo, né, com a estrutura de vida pessoal da pessoa, porque se eu tiver, né, a maior parte aqui, né, da minha estrutura, né, se eu tiver desse lado esquerdo aqui,
sabe, né? Bebendo, fumando, não cuidando bem da alimentação, da saúde, certamente não há. O local de trabalho pode ser um dos melhores possíveis, mas eu também não estou bem, porque a minha estrutura de vida pessoal não está bacana. Então, eu também tenho que me cuidar, eu também tenho que fazer a minha parte. Valores socioeconômicos, tá? Então, como globalização, tecnologia, informação, desemprego, política de governo, todos esses assuntos, eles também afetam, a minha qualidade de vida no trabalho. Só um instante que está chegando mais pessoal aqui. Beleza? Então, os fatores socioeconômicos também interferem, influenciam na minha qualidade de vida no trabalho. Metas empresariais, a competitividade, a qualidade do produto, a velocidade com que as coisas acontecem, os custos, né, inerentes ao processo, a imagem corporativa. Então, esse tipo de meta empresarial, dependendo se ela for muito agressiva, se ela não for factível, ou seja, se ela não for possível de ser alcançada, isso também interfere na minha qualidade de vida no trabalho. Pressões organizacionais. Quem não passa, né? Todo dia a gente tem aí pressões, né? Principalmente com relação aí a essas metas, né? O atingimento dessas metas. Então, novas estruturas de poder vão nascendo, vão acontecendo dentro da empresa, as informações, a agilidade com que eu tenho que resolver alguns assuntos, a minha corresponsabilidade, né, em algumas atividades, a minha remuneração variável, a transitoriedade do emprego. Então, né, hoje eu estou no emprego, amanhã eu estou em outro, investimento em projetos sociais. Então, ou seja, essas pressões organizacionais, elas também interferem e muito na qualidade de vida no trabalho. Veja, então, em diversos modelos e abordagens sobre como compreender e atuar na preservação, no desenvolvimento ou promoção, né, da qualidade de vida do trabalho, a gente tem aí algumas... a escolha desses modelos ou abordagens, eles têm que considerar aí o contexto onde se pretende atuar. Então, ou seja, esse programa, ele não é um programa que... para eu implantar em uma empresa, tudo depende, né, da cultura da empresa, do tipo de negócio, do tipo de atividade, do tipo de meta. Então, ou seja, cada empresa, ela, claro, o programa se baseia em alguns pilares, mas você tem que principalmente moldar esse programa de qualidade de vida no trabalho ao ambiente corporativo que você está inserido, tá? Então, ou seja, como são muitas possibilidades, a gente vai especificar aqui para vocês alguns modelos teóricos e os fatores que consideram na avaliação da qualidade de vida no trabalho, tá? Então aqui, né, alguns estudiosos, eles entendem que eu tenho que ter os indicadores, né, que podem ser entendidos como fatores que podem ser considerados na elaboração de um programa de qualidade de vida. Então vamos ver quais são esses fatores que eu tenho que levar em conta, que eu tenho que levar em consideração quando eu for elaborar esse programa de qualidade de vida no trabalho. Então, primeiro, alguns critérios aqui para a elaboração desse programa. Então, para quem pretende aí se aventurar, se algum dia for participar dessa elaboração, ou se na empresa que trabalha existe aí esse programa, né, QVT, então pergunte aí no RH de vocês se a empresa tem esse programa, e aí vocês vão conseguir identificar alguns critérios, ou se os critérios que a gente vai falar aqui, em algum momento vocês conseguem perceber, ou se eles estão explícitos nesse programa. Então, por exemplo, um dos primeiros critérios, compensação justa e adequada. Então, ou seja,
é o equilíbrio, né? Então, ou seja, o quanto os salários pagos estão em equilíbrio com os demais salários da empresa e principalmente com relação ao mercado. Então, ou seja, é a justa compensação pelo que você está entregando, tá? Então, a gente vê muito disso. Uma forma clara de vocês saberem se a empresa tem essa compensação justa e adequada é se a empresa tem aí um plano de carreira dentro da empresa, se ela tem aí um plano de salários, né? O que a gente escuta muito é que o colaborador chega para a gente e fala assim: puxa vida, eu já tenho aqui 3, 4 anos, né, na minha atividade e ganho, sei lá, R$ 1.500, por exemplo. E aí, ontem entrou um outro rapaz para fazer a mesma função que eu na carteira, né? E ele também entrou com R$ 1.500. Só que eu tenho muito mais experiência do que ele, tenho muito mais conhecimento, tenho muito mais vivência, então não é justo que ele ganhe mesmo que eu. Até porque, em vários momentos, essa pessoa acaba sendo o mentor, acaba sendo, né, o, aquele que vai passar as atividades para essa pessoa novata. Então, quando a gente olha para uma situação como essa, e existem vários exemplos dentro das empresas, tanto nos cargos produtivos como nos cargos administrativos, a gente vê essa compensação que não é justa. Então, se a empresa tem aí um plano de carreira, né, um plano de cargos, né, é implantado, você tem critérios para a pessoa, você acaba criando níveis dentro de algumas atividades, né, dentro de algumas funções. Então, e aí você põe alguns critérios como escolaridade, tempo de serviço, tempo na função, algo assim que vai diferenciar um colaborador de outro. Tá? Então, esse é um dos critérios que entra nessa compensação justa e adequada. Então, é justo que uma pessoa que está na sua empresa exercendo uma atividade há 2, 3, 4 anos, ela tem muito mais experiência do que aquela pessoa que acabou de entrar. Tá? Então, ela, com certeza, ela entrega um resultado maior para a empresa do que essa pessoa que acabou de entrar. Tá? Então, fica aí a dica para vocês com relação à compensação justa e adequada. Condições de trabalho. Pessoal, só um instantinho que eu vou pegar uma aguinha para mim, tá? Então, um minutinho. Peraí, pessoal, que eu tô ficando rouco já. Peraí. Opa, já voltei. Então, vamos lá. Condições de trabalho. Seria, eu trouxe a imagem aqui de uma condição de trabalho voltada aqui, né, ao chão de fábrica, né, à logística e tal, porque a gente consegue exemplificar melhor aqui do que se eu trouxesse uma imagem de uma condição de trabalho no escritório, que também tem que ter aí as suas condições adequadas de trabalho. Mas no chão de fábrica a gente consegue trazer mais exemplos para vocês, tá? Então, condições de trabalho para que eu possa elaborar um programa de qualidade de vida no trabalho, é essencial que eu esteja trabalhando num ambiente de trabalho livre de riscos, seguro, saudável, né, com ausência de insalubridade, que é tudo aquilo que pode prejudicar a saúde do colaborador, né, um ambiente nocivo, sem proteção. O que a gente vê aqui nessa imagem é que deu até vontade de trabalhar aqui nesse lugar. Eu tenho aqui tudo muito bem sinalizado, né, com faixas indicativas, né, de corredor, tudo no seu lugar, tudo organizado. Então isso
né, com enfermaria. Então, isso traz para o trabalhador uma segurança, isso traz um ambiente saudável de trabalho, com a jornada razoável, né, sem aquela jornada que explora a pessoa, que ela tem que trabalhar de sábado, domingo, feriado, sem descanso, né, isso acaba acarretando aí uma fadiga, né, tanto mental quanto física na pessoa. Então, um ambiente, condições de trabalho adequado, faz parte aí de um dos critérios para que você implante esse programa QVT. Um outro ponto é o uso e desenvolvimento de capacidade. Então aí a gente está falando das pessoas, né? Autonomia, autocontrole, qualidades múltiplas, né? Informações adequadas sobre o processo total de trabalho. Então, ou seja, não adianta eu saber só um pedacinho do trabalho. É importante que eu entenda, que eu tenha conhecimento do processo total do trabalho. Quando eu tenho essa visão de processo total do trabalho, eu consigo entender quais são os pontos, ou quais são as ações, ou quais são os processos que eu desenvolvo que afetam outros departamentos, e eu sei também quais são as ações e processos ou atividades que outros departamentos fazem que afetam o meu departamento. Então, eu consigo ter uma visão geral das empresas. Eu também consigo desenvolver novas habilidades, nova capacidade. Então, veja que eu tenho espaço aqui para encaixar um monte de coisa, tá? Então, esse desenvolvimento constante e, principalmente, o uso dessas capacidades, né, faz com que o meu ambiente de trabalho fique melhor, fique mais colaborativo, né, fique mais interativo. Eu consigo, em alguns momentos, entender o porquê, a dificuldade de algum outro departamento, né, do que eu ficar só julgando, né, quando a gente passa a ser vidraça, é diferente. Então, ter essa noção do processo total do trabalho traz e deve ser um dos critérios aí fundamentais para a gente realizar uma boa implementação de um programa de qualidade de vida no trabalho. Um outro ponto ligado, né, a se eu consigo fazer, desenvolver capacidades, né, para que essa pessoa né, tenha autonomia para fazer as coisas, né, tenha um autocontrole relativo das atividades, é claro que eu consigo estabelecer também oportunidade de crescimento e segurança. Então, possibilidade de crescimento na carreira, crescimento, né, pessoal e perspectiva, principalmente de avanço salarial. Consequentemente, eu consigo ter, quando eu junto tudo isso aqui, possibilidade de carreira, crescimento pessoal, perspectiva de avanço salarial. Claro, eu consigo criar aqui uma certa segurança de emprego, tá? Porque eu estou me desenvolvendo, eu estou crescendo dentro da empresa. Consequentemente, essa troca, né, ela é recíproca. Então, você aqui com suas habilidades, né, com seus talentos, com sua dedicação, por que a empresa há de tirar você do quadro de funcionários? Tá? Então, é uma troca que às vezes as pessoas não entendem, né? As pessoas às vezes querem primeiro para depois mostrar, é o contrário. Primeiro eu mostro a minha capacidade, eu me desenvolvo e aí sim a recompensa vem, tá? Mas geralmente as pessoas querem que seja ao contrário e não é. Se eu aceitar mais alguns alunos aqui, só mais um pouquinho. Beleza.
Vamos lá. Um outro ponto é a integração social na organização, tá? Então, com ausência de preconceitos, com igualdade, com mobilidade, relacionamento, né? Senso comunitário. Então, seja, é integrar todos dentro de uma sociedade, né? Da sociedade, da empresa. Ou seja, não deixar ninguém de fora, não deixar aquele departamento, não deixar aquelas pessoas excluídas. Né? Às vezes a gente vê muito isso, né? O pessoal do administrativo não se dá com o pessoal do operacional, né? E vice-versa, tá? Alguns departamentos, né? Entre departamentos. Então, ou seja, um programa que promova a integração social na organização, focando, desenvolvendo alguns pontos, né, de alguns pontos sociais, né, de não ter preconceito, de tratar, de olhar todo mundo de maneira igual, né, com um senso comunitário, né, entendendo que o que eu faço dentro da empresa ela interfere em outro departamento, ela interfere em outras pessoas, tá? Então, esse é mais um critério que deve ser observado dentro de um programa de qualidade de vida no trabalho. Um outro ponto é o constitucionalismo, ou seja, são os direitos de proteção do trabalhador. Esses são critérios que devem estar inseridos dentro desse programa. Então, ou seja, direitos de proteção ao trabalhador, privacidade pessoal, liberdade de expressão, tratamento imparcial, tá? E os direitos trabalhistas. Então, a gente está olhando aqui para regras, para normas, tá? Que devem ser seguidas, legislação, que elas não podem ser deixadas de fora dentro desse programa, porque você está mexendo com os direitos do trabalhador, os direitos que foram adquiridos. E aí, se você faz um programa que não contemple esses, que não garanta esses direitos, que não respeitem esses direitos, certamente está fadado ao fracasso. Mas o critério, eu acho que trabalho e espaço total de vida. Então, ou seja, você tem que balancear, ter um balanceamento no trabalho. Você tem que ter principalmente aí estabilidade de horários, poucas mudanças geográficas, né? Aquelas empresas que vira e mexe, parece que são nômades, né? Um ano está numa região, no outro ano ela recebe um incentivo fiscal, muda lá para o Paraná, para o Pará, para o Ceará, e aí as pessoas acabam indo juntas com as empresas, então acabam se mudando, não chegam nem a fazer vínculo onde elas estão, né? Tem que mudar a vida da família completamente. As crianças têm que sair da escola, você tem que sair da comunidade que você é inserida, fazer, né, criar esses laços novamente nessa outra região que você vai, e ali dá mais 2, 3, 4 anos que você está se estabilizando, a empresa vai e muda novamente, tá? Então, seja, essas mudanças que algumas empresas fazem, elas têm que ter um critério para isso, né? E às vezes existe perfil de empresa assim, você tem que ter aí poucas mudanças geográficas. Tempo de lazer com a família, isso é importantíssimo, tá? Então você fazer esse balanceamento aí entre o trabalho com a vida que você tem para a tua família, para o lazer, também é um ponto que tem que estar destacado aí desse programa. Um outro ponto aí é você saber que o seu trabalho, qual é o impacto dele, qual é a relevância que ele tem dentro da sociedade, tá? Ou seja, qual é a imagem que a empresa passa como responsabilidade social
na comunidade que ela está inserida, tá? Então, ela tem responsabilidades com os produtos, tá? Ela tem consciência, ela tem responsabilidade com o meio ambiente. Então, os produtos que ela fabrica agridem o meio ambiente ou não, tá? Então, tem que estar contemplado também nesse programa aí a relevância social do trabalho que você faz na empresa. Ok? Então a gente está vendo um pouquinho aí que existem aí vários conceitos, vários critérios para a gente implantar esse programa, né? E a gente vai falar um pouquinho mais sobre... a gente vai voltar um pouquinho mais nesse tema quando a gente passar para a sessão 4.2, quando a gente vai abordar aí algumas maneiras de realizar esse programa, de implementar esse programa. Então, a partir das abordagens sobre o QVT, que são amplas, né? A gente podia ficar discutindo aqui vários pontos, porque a gente, além de discutir, da gente olhar empresa por empresa, nenhum é igual, a gente tem que elaborar um programa que se adeque, né, ao que a empresa prega, aos valores, né, o que ela tem como principal. Então, não é um programa engessado, ele tem que acompanhar aí o que a empresa tem como filosofia de trabalho, tá? Então, a gente pode ainda identificar alguns elementos que compõem os modelos, né, que pode se relacionar com outro tema que tem tudo a ver, é o ingrediente aí, vamos dizer, principal desse programa, que é o comprometimento com os colaboradores, com a organização. Tá? Então, de pouco adianta eu ter um programa implantado, né, de qualidade de vida no trabalho muito bom, se não existe aí o comprometimento por parte dos colaboradores, tá? Então, ou seja, a gente, olhando um pouquinho aqui para a literatura, né, Monroe definiu que a organização, cinco grandes focos de comprometimento, tá? Valores, o trabalho, a organização, a carreira e o sindicato. Olha só. Só que a nossa discussão aqui é comprometimento organizacional, tá? Então, a gente partindo aí para esse comprometimento organizacional, a gente tem aí uns outros conceitos, outras ideias, que é o que a gente vai discutir aqui. Então, ou seja, o comprometimento, ele é o cimento que une, que dá liga, né, as pessoas em torno de metas e objetivos das empresas. Então, nada adianta eu ter metas traçadas se eu não tenho aí o comprometimento das pessoas no atingimento dessas metas e objetivos, tá? Uma outra definição é que comprometimento organizacional, né, é o vínculo que é estabelecido entre o trabalhador e a organização. Veja, esse não é um programa que ele diz respeito... Esse é um programa de aquela mão dupla, beleza? Ela vai e vem. Eu tenho as entregas da organização e, em contrapartida, eu tenho o comprometimento e as entregas dos meus colaboradores. Então, sistematizando alguns conceitos, alguns autores entendem que o comprometimento organizacional é um fenômeno composto por comprometimento normativo, que a gente vai falar em detalhes cada um deles, comprometimento afetivo ou atitudinal e comprometimento calculativo ou instrumental. Então vamos entender um pouquinho o que significa esses tipos de comportamento, tá? Então a gente tem aí o comprometimento
normativo, tá? Que ele é baseado, né, em lealdade e obrigação, tá? Então, que impelem o colaborador, né, que fazem com que o colaborador permaneça na organização, que é retribuir os benefícios que recebe e agir de acordo com os interesses da organização. Então, ou seja, aqui, meu amigo, eu tô fechado com a empresa, né? Eu sou leal, eu sigo aí as regras, né, de acordo com o que a empresa determinou, eu sigo aí os interesses, né, eu faço de tudo para que os interesses da organização sejam alcançados. Então, aqui é o seguinte, tem a ver aqui com sentimento de lealdade e obrigação, tá? Então, ou seja, eu, são esses sentimentos, né, que fazem com que eu queira permanecer na empresa, retribuir os benefícios que a empresa me dá e seguir, né, ter a minha linha de conduta aí de acordo com os interesses da empresa, da organização. Beleza? Nós temos aí o outro comprometimento, que é o afetivo ou atitudinal. Que é isso? É o vínculo que as pessoas têm aí a partir da identificação e do envolvimento do colaborador com a empresa, tá? A partir do quê? Das aceitações dos seus valores, das suas normas, dos objetivos que foram traçados. Então, da disposição em empregar esforços, tá? Em favor da organização. Assim, o colaborador ele permanece na empresa porque ele acredita, ele permanece porque ele quer, tá? Então, ou seja, ele se identifica e ele se envolve com a empresa. Então, ele se envolve, ele se identifica com os valores, ele se identifica com as normas, ele se envolve aí nos objetivos e ele não mede esforço para que esses objetivos, essas metas, que elas sejam alcançadas. Então, ele permanece na empresa porque ele quer, porque ele gosta, tá? Então, tá aí o comprometimento afetivo. Esse aqui, ele já é um pouquinho mais frio e calculista. Tanto é que o nome é comprometimento calculativo ou instrumental. Então aqui ele está relacionado à disposição do colaborador em permanecer na empresa para não perder os investimentos pessoais já realizados. Então aqui ele é baseado nas trocas e na avaliação dos custos associados à saída da empresa. Então, nesse caso, as pessoas permanecem na organização por necessidade. Então, eu não vou sair porque eu vou perder meus direitos, eu não vou sair porque eu já fiz um investimento muito grande aí num curso, numa especialização, e eu só vou usar nesse tipo de empresa. Então, eu não quero. Então, a pessoa ela acaba ficando na empresa não porque ela gosta, não porque ela se identifica, né? Não porque ela quer cumprir as regras, né, que ela está fechada com a empresa. Ela fica aí por necessidade, porque se ela sair, ela vai ter uma perda, pelo menos financeira, que é o que ela calcula, uma perda muito grande. Então, nesse caso, as pessoas elas ficam na empresa por necessidade. E aí aqui eu vou fazer um adendo para vocês, pelo seguinte: quando a pessoa fica na empresa por necessidade, o que vocês acham ou quanto vocês acham que essa pessoa ela está disposta a se empenhar em atingir metas, se empenhar em entregar os melhores resultados? Ela está ali por estar, tá? Então ela não vai pedir a conta, ela é praticamente um peso morto, né? Se for, a gente pode dizer assim, né, um exemplo bem duro, a pessoa ela é aquela pessoa apática, aquela pessoa que
não demonstra reação de positividade em relação a algum objetivo alcançado, né? Alguma meta que foi atingida. Ela é aquela pessoa sem sal e sem açúcar, beleza? Eu diria até mais, hein, Opa, professor? alguém ia falar alguma coisa? Opa, pode falar, hein? Eu diria até que ela é aquela pessoa que, além de não sair da empresa, aliás, apesar dela não sair da empresa, ela é aquela que, quando entra um funcionário novo, ela fica falando mal da empresa. E aí fica prejudicando ainda mais. Ele acaba fazendo muito mais mal para a empresa do que simplesmente ficar ali. Ele acaba colocando uma pulga atrás da orelha dos outros funcionários, principalmente os mais novos, que acabam até saindo precocemente. Isso é verdade. A gente, se bem que a gente tem esse tipo de situação, não é recorrente só nesse tipo de colaborador que não quer sair por conta, né, de perder os direitos a alguma coisa. É aquele cara que ele não consegue, ele quer subir na empresa, mas ele não quer fazer nenhum esforço para isso. Ele acha que a empresa é obrigado a pagar todo tipo de treinamento para ele, todo tipo de curso, que a empresa é obrigada a dar para ele, todas as oportunidades que tem de mudar de função, de subir de cargo. Ele só enxerga que a empresa tem que dar alguma coisa para ele e que ele não tem que buscar, não tem que fazer por merecer. Esse também é um tipo de colaborador que ele acaba envenenando, muitas vezes, não só aqueles que estão entrando, e também aqueles que estão trabalhando do lado dele. E essas pessoas, elas têm um poder de influenciar as outras muito grande, né? Eu tenho alguns exemplos e aí a gente tem que ser muito rápido na identificação dessas pessoas. E aí, pessoal, é uma coisa que algumas empresas fazem. Ela pega aquele cara daquela, né, que está dando problema, que está ali criando tumulto, ao invés de mandar embora, ela pega o cara de uma área e transfere para outra. Então ele não resolveu o problema, ele transferiu o problema de um departamento para o outro. Então a receita é simples. Quando você identificar para quem é gestor, né, e pode até parecer meio cruel o que eu vou falar, mas é isso, pessoal. Você identificou esse perfil de colaborador, demite, tá? Então, né, agradece pelo tempo que ele está trabalhando, né, pelas coisas boas que talvez ele fez em alguma época e bola para frente, traz outra pessoa, porque isso vai contaminando as outras pessoas, isso vai fazendo com que o rendimento, as tarefas que são entregues com baixa qualidade. Então, ou seja, identificou, já acaba com o problema pela raiz. Infelizmente é assim. Claro, deixa eu fazer uma ponderação aqui, que eu não posso deixar de falar isso, tá? Muitas vezes as empresas têm que procurar identificar quais são os motivos, quais são as razões. Porque às vezes o cara é um bom profissional, às vezes ele se perdeu em alguma colocação, não está numa fase bacana, então você também, até para ser justo, tá? A gente viu lá que uma dos critérios para implantar esse programa é a questão de você ser justo, tá? Então você chama a pessoa para conversar, entende os motivos, e aí se realmente a pessoa, né, não tiver fim, não mudar, aí sim você faz a demissão, tá? Até para você se sentir mais tranquilo de não ter cometido uma injustiça, de ter tentado entender o que estava acontecendo, que às vezes é uma fase do cara, entendeu? Então você faz parte como gestor, entender, dar um feedback para a pessoa, às vezes ela faz e não é por mal. Tem casos, na verdade, assim, o tratamento, o lidar com as pessoas, eu já falei isso em algumas aulas e vou voltar a repetir, ele é personalizado. Eu não posso aplicar com a mesma técnica que eu faço com outras pessoas. Então, primeiro, eu tenho que entender, tá? Entendeu? Não vai de acordo com o que a sua empresa prega ou o que você acredita? Está influenciando os demais negativamente? Então, pessoal, aí demite. Beleza? Mais alguma colocação?
Negativo. Beleza, vamos seguir então. Então, assim, ó, uma das... existem algumas pesquisas, né? E os resultados de uma delas mostram o seguinte, que as pessoas que estão satisfeitas com as dimensões de trabalhos relacionados, né, à qualidade de vida, tendem a manter níveis mais altos de comprometimento afetivo e normativo, tá? Que são esses comportamentos aqui, ó. Normativo, né, de retribuir e de fazer, de agir de acordo com o que a empresa prega, com os interesses, o afetivo, de se identificar, se envolver mais com a empresa, né, com os valores, normas, tal. Então, essas pessoas tendem, tá, a ter o nível de comprometimento mais alto. E, como a gente acabou de falar, as pessoas insatisfeitas, elas estão aí, tem um grau de relevância muito grande aí, a ter um maior comprometimento instrumental, tá? É mais um resumo do que a gente falou aí, item a item, beleza? Agora, ainda no assunto qualidade de vida no trabalho, a gente vai começar a falar um pouquinho sobre erro, crítica, medo, hostilidade, o afeto, a ética nas empresas, a rejeição nas organizações. Então, ou seja, se a gente começar, se a gente for a fundo em cada tópico desse aqui, é assunto para a gente ficar aí 2, 3 aulas aí, tranquilo, e ainda sobra assunto para a gente discutir, beleza? Então, vamos lá. Então, o que a gente viu aqui na sessão anterior, tá? A gente falou um pouquinho sobre os conceitos de qualidade de vida, do comprometimento organizacional e como esses conceitos se relacionam e a importância que ele tem na compreensão dos fatores que a gente deve levar em consideração quando se pensar na implementação, na implantação do programa de qualidade de vida no trabalho, tá? Então, nessa sessão, na 4.2, a gente vai discutir agora a importância. E aí, pessoal, é muito bacana esse tema, porque talvez daqui a alguns dias, ou no final desse semestre, ou até no comecinho do outro, eu possa falar para vocês na prática, algumas experiências, uma que eu já tive e a outra que eu estou prestes a ter, que é a gente envolver os colaboradores na implantação de programas de qualidade de vida no trabalho. E principalmente, né, as principais vantagens da implantação desse programa. Eu comecei a fazer uma consultoria numa empresa em Americana, justamente porque, né, a pessoa me achou aí e tal, para fazer o seguinte, ele quer mudar o clima dentro da empresa. Então, ele quer deixar um ambiente de trabalho mais colaborativo, um ambiente que não tenha tanta disputa interna. Então, ele tinha lá vários problemas com essas pessoas aí que foram citadas, que ficam fazendo aí intrigas, que ficam fazendo fofoquinhas, que ficam criando desavença entre departamentos, entre pessoas, né? Só criam o caos dentro da empresa. Então, ele já fez um primeiro trabalho de limpa geral dessas pessoas, e agora, com as que ficaram, ele quer fazer um programa. Então, ele quer mostrar que a empresa pode oferecer um clima mais agradável, que as pessoas podem ter prazer, né, ter vontade de trabalhar, porque o clima vai ser bom. E aí eu estive lá semana passada, e vou começar amanhã começar a implantar, entender um pouco, né, o clima da empresa, como é que é, para poder traçar aí
uma nova diretriz. E foi até engraçado que eu montando a aula de vocês aqui, né, semana passada, eu falei justamente para essa pessoa, eu falei, olha, eu vou justamente aula de comportamento organizacional, nós vamos falar um tema que envolve o que você está passando. E aí, só para vocês terem ideia, eu vou começar a fazer o seguinte: eu vou explicar para os colaboradores o que é a empresa, quais são os planos da empresa, e aí um ponto crucial, né? Eu já havia falado isso para ele, mas sem ter visto esses tópicos que a gente está discutindo, que para que a gente possa fazer essa mudança, implementar esse programa, a gente tem que, primeiro, envolver os colaboradores, tá? Ouvir os colaboradores, porque é a partir das opiniões das pessoas que trabalham que eu vou tirar ações de melhoria para o ambiente, tá? Então, eu já passei por alguns pontos aqui da aula que eu preparei, que é justamente o que eu vou fazer nessa empresa. E aí depois eu conto para vocês, isso não é resultado de um trabalho que eu vou ter assim em um mês, né? Isso aí vamos dizer aí, uns 2, 3 meses para desenvolver e depois para você acompanhar os resultados, mas se a gente tiver junto aí semestre que vem, eu conto para vocês se o programa teve sucesso ou não, beleza? Então, como a gente falou aí anteriormente, as organizações elas enfrentam grandes desafios no mercado que a gente está hoje, competitivo, tá? E aí, esses desafios, esse sair na frente da concorrência, ele só pode ser enfrentado se eu tiver colaboradores que estão satisfeitos em trabalhar na minha empresa, que estejam com vontade de vencer, de sair na frente, de fazer diferente do concorrente, para que a gente possa, para que as empresas, né, possam se manter no mercado. Então, ou seja, é a partir dos colaboradores, da qualidade do trabalho que cada um entrega, e principalmente do comprometimento, né, com os objetivos da empresa, é que se consegue enfrentar esses momentos de adversidade, tá? Então vamos tentar ver um pouquinho aqui como é que funciona isso na prática. Então vamos lá. Os erros, críticas e reflexões que são feitas acima acerca do programa, elas existem e são de extrema relevância para que a gente possa fazer melhorias nos programas, tá? Então, um dos erros aí mais evidenciados em pesquisas é que em algumas empresas, esses programas, eles são implementados sem o devido planejamento, sem o devido envolvimento de todos os níveis da organização, tá? Então, dessa forma, quando você envolve aí todo mundo, você consegue extrair resultados insuficientes quando eu não faço isso com todos os níveis, tá? Então, quando eu não envolvo aqui todos os níveis, os resultados que eu vou obter dessa pesquisa, ela é irreal. Os resultados não demonstram a realidade que a empresa vive. Por quê? Eu peguei uma parte só. Muitas vezes o pessoal faz só com o pessoal do administrativo e a realidade e a necessidade das pessoas do universo administrativo são totalmente diferentes das pessoas do universo operacional, tá? Então, por isso que eu tenho que ouvir todo mundo, tá? Então, apesar da boa intenção, dos investimentos que são feitos, né, que em alguns casos eu preciso investir no programa. Então, apesar de tudo isso, de investimento e da boa intenção em realizar o programa, ele é falho, porque eu estou com resultados insuficientes, tá? Isso aqui é como, por exemplo, eu falar assim, ó, eu vou encher o tanque do meu carro e eu vou daqui até a Bahia. E daqui até a Bahia eu não vou mais encher, não preciso mais encher o tanque do meu carro.
Está faltando informação aí. Está faltando informação, que o seu carro faz tantos quilômetros com litro, que você tem autonomia de tantos quilômetros com tanque, sabe? Então, eu tenho que saber desses detalhes para eu poder me programar. Então, a cada 300 quilômetros eu vou fazer uma parada num posto de gasolina, sabe? Então, e essas coisas a gente traz para a realidade das empresas e a gente vê que, né, mesmo com toda a boa intenção, os dados que eu tenho na mão para tomar decisão são insuficientes, tá? Ou incorretos, beleza? Então, aqui, né, provocando aqui uma reflexão mais crítica sobre os modelos adotados, então são identificados aqui duas abordagens. A perspectiva assistencialista, né, que visa adaptar o trabalhador ao trabalho por meio de práticas, né, que envolve aí, né, que compensem os efeitos do desgaste provocado pelo ambiente organizacional, né, estresse, doença ocupacional. Então, por exemplo, eu vou lá, faço um yoga com o cara, faço uma ginástica laboral, uma massagem, entre outras coisas. Mas vejam, a gente está agindo aqui nos efeitos do desgaste. Então já foi, é um pouco tardio, tá? E aí a gente vê que essas práticas são práticas paliativas. Por quê? Porque elas não intervêm nas causas, beleza? Vamos voltar aqui. Ela está trabalhando os efeitos. Pô, então eu tô estressado, vai lá fazer um yoga, eu tô não sei o quê, vamos fazer uma ginástica laboral. Só que eu só estou tratando o pós, tá? Eu não estou olhando lá as causas, tá? Então, ou seja, essas práticas, elas não intervêm nas causas dos problemas enfrentados pelos trabalhadores, tá? Mas em suas consequências, no efeito, tá? A segunda abordagem com perspectiva preventiva, aí sim, segundo os autores, ele, né, teria como propósito atenuar ou remover os problemas causados para o mal-estar, né? Né, pelas condições de organização, as relações socioprofissionais, a falta de equilíbrio entre a vida pessoal e o trabalho, a falta aí de segurança. Então, ou seja, são fatores que eu consigo, se eu trabalhar aqui na prevenção, tá? Na preventiva aqui, eu não vou ter aqui as minhas consequências, beleza? Então, alguns estudos também mostram que para a qualidade de vida do trabalho, o descompasso entre teorias e práticas, né? Salientando que muitas vezes as propostas elas são imediatistas, então, ou seja, eu quero implantar hoje aquilo que eu comentei com vocês. Esse é um trabalho que você não colhe da noite para o dia, tá? Dependendo do que você quer implantar, até questão de falar 6 meses, 8 meses, um ano, para você ter o resultado, porque, vejam, isso também é uma mudança de cultura. Então, isso não traz um resultado de uma hora para outra, tá? Então, ou seja, existe um descompasso aí entre a teoria e prática, né? Então, salientando que muitas vezes as propostas elas tendem a ser imediatistas, têm uma visão de médio e longo prazo. Então, por isso elas estão desconectadas de ações mais amplas que possam realmente privilegiar o trabalho e suas consequências para a saúde dos colaboradores. Então, ou seja, esse é um trabalho, né, como já falado, que eu não posso implantar hoje, semana que vem eu já quero colher resultados. Não é assim, tá? Isso também é uma mudança de cultura. E mudança de cultura, ela demora para acontecer, tá? Então, essas reflexões críticas, né, elas se relacionam aí com uma realidade nas empresas onde ainda existem muitos problemas. Então, como por exemplo, né, os resultados aí de uma pesquisa da OIT, eles mostram o seguinte: a preocupação com as
com a relação às perspectivas para os trabalhadores. Então, ou seja, são muito pessimistas no tocante aos aspectos psicológicos, afirmando que o estresse, as angústias, os desajustes familiares, o sofrimento do trabalho, que veio aí de diversas outras causas, né, de outros danos psíquicos, né, advindos inclusive do assédio moral, tende a predominar no ambiente laboral nas próximas décadas. Então, veja, eu estou falando de ações, eu estou falando de comportamentos previstos aí para as próximas décadas. Não é um negócio que eu vou fazer hoje, eu já vou solucionar. Então, veja, esse tipo de programa, ele tem que ser levado em consideração, né, que eles são para tratar algumas coisas a longo prazo. Mas, infelizmente, né, o descompasso de tentar colher um fruto logo aí, de imediato, né? Então, essas ações muitas vezes são imediatistas, não tem efeito. O programa ele não se sustenta, tá? Nós estamos falando aí de situações que vão seguir por décadas e arrisco a falar que isso não vai mudar. Então, ou seja, eu não vou deixar de ter dentro do meu trabalho estresse, angústia, assédio moral, que a gente vai falar um pouquinho sobre ele, tá? Então, ou seja, eu tenho que estar constantemente avaliando, colocando em xeque, né, esse meu programa, readaptando, porque às vezes nós temos aí alguns modismos, né, de problemas, e eu tenho que ser flexível para, dependendo do grau de insatisfação, eu tenho que ter o remédio adequado para eu tratar esse ambiente organizacional, beleza? Então, falando um pouquinho aí sobre assédio moral, né, que ele se caracteriza por meio de gestos, agressões verbais, comportamento obsessivo, né, e vexatórios, humilhações públicas e privadas, amedrontamento, ironias, sarcasmos, coações públicas, difamações, exposição a ridículo, violência psicológica, perseguições, insultos, ameaças ou sujeitar o trabalhador a comportamentos ofensivos. Então, vejam, por que a gente pegou aqui para falar um pouquinho em destaque, né, no livro de vocês, sobre assédio moral. Porque assédio moral é só quase tudo isso aqui, gente. Agora eu tenho certeza que se cada um de vocês aí olhar um pouquinho, talvez para a realidade que você vive agora dentro da organização, ou olhar um pouquinho mais para trás, vocês, em algum momento da vida profissional de vocês, vocês passaram ou viram alguém passar por alguma situação dessas aqui. Então, se alguém nunca viu, eu gostaria que falasse aí, né, desse um oi. Eu acho que todos em algum momento aqui já às vezes eu quero estar errado, mas ou vocês já sofreram assédio moral, né, de algum tipo desses comportamentos aqui, ou algum colega de trabalho, ou algo parecido. Tá? Infelizmente, esse é um assunto muito recorrente dentro das empresas, né? Principalmente quando a gente fala aqui em posições hierárquicas, beleza? E por que a gente pegou assédio moral para falar um pouquinho mais? Porque, pessoal, todos esses comportamentos aqui, eles podem ter graves reflexos na saúde física e psicológica das pessoas, tá? Então, como a gente falou aí, né, alguns malefícios, né, do assédio, tá ligado aí à ansiedade, irritabilidade, dores musculares, distúrbio do sono, a pessoa não consegue dormir, depressão, né, dentre outros problemas. Então, sendo assim, ele deve ser identificado, discutido e evitado, principalmente
né, através de ações aí punitivas e educativas, tá? Para que isso não volte a acontecer. Eu tenho um exemplo vivo, né, um exemplo claro para dar para vocês sobre esse assunto, de uma pessoa que eu trabalhei. Então, enquanto eu fiz a pergunta para você, eu também, para vocês, né, eu também voltei um pouquinho no tempo aqui e tentei encontrar algumas situações de assédio moral, tá? Uma pessoa que era chefe de um setor, então, basicamente, ele humilhava as pessoas, beleza? Entrava aqui, ó, humilhações públicas, tá? E esse tipo de comportamento, ele, dependendo da hora que ele for feito, então, se ele for no começo do dia, ele vai estragar o dia do cara. Se ele for feito no final da tarde, ele vai estragar o final da tarde, vai estragar a noite, né? E aí o cara não vai aqui, cadê? Ele não vai conseguir dormir, porque ele vai estar, né, chateado, porque ele vai estar se sentindo rebaixado, porque ele foi humilhado. E aí o que acontece? Era um super profissional, essa pessoa, mas ele tinha esses comportamentos de humilhação, né, de expor a pessoa aqui a vexames. E aí é o seguinte, a empresa optou por desligar esse profissional, mesmo ele sendo excelente no que faz, tá? E aí, qual, qual foi o comentário depois disso, né? Então, a decisão foi, né? Puxa, mas por que mandar o cara embora? Porque é o seguinte, ele não fazia jus aí com os valores, alguns valores que a empresa defendia. Um deles é o respeito às pessoas. E aí a resposta foi muito simples, né? Então, alguém fez o questionamento, assim, né? Eu lembro, né? Um outro gestor. Poxa, mas o cara, ele é um excelente profissional, ele carrega aquele departamento nas costas e não sei o que e tal. E aí a empresa falou o seguinte, olha, bons profissionais a gente encontra no mercado, bons profissionais, quem conhece o trabalho internamente, a gente pode até treinar essa pessoa, porque ela conhece o trabalho como deve ser feito. Então, ou seja, em resumo, se te falta alguma habilidade técnica, você consegue correr atrás. Você estuda, você faz curso, você faz intercâmbio, você vê os vídeos no YouTube. A habilidade técnica você consegue correr atrás se você não tiver. Agora, comportamento é muito difícil você fazer um curso, fazer uma faculdade para se comportar bem. Não existe. Então, eu consigo, as empresas conseguem suprir algumas necessidades. As técnicas, necessidades técnicas, isso aí é uma das mais fáceis que tem. Agora, necessidade, né, do nome que a gente está estudando, que é de comportamento, dificilmente existe aí curso ou qualquer outro estudo aí que faça com que a pessoa pratique isso, porque isso na maioria das vezes é da pessoa. Então as empresas preferem tirar esse profissional antes que ela degrade mais a saúde física e psicológica de todos os outros colaboradores e traz um outro profissional dentro do perfil, é claro, com habilidade técnica, mas também com habilidade comportamental. Beleza? Então, seja mais uma definição aqui, entende-se que o assédio é uma postura extrema, inadequada e, principalmente, pessoal, inaceitável dentro do ambiente da empresa. Beleza? Então, é possível perceber problemas similares, mais dispersos e com menos repercussão, mas que também geram consequências muito nocivas no dia a dia do trabalho das pessoas. Então, mesmo aquelas posturas assim, né, que você olha não é aquele assédio moral, mas é que
parece, né, um pouquinho no dia a dia, dá menos repercussão, mas também ela interfere muito no dia a dia, principalmente na saúde psicológica das pessoas. Beleza? Então aqui fica para vocês pensarem, acho que eu já até perguntei para vocês em alguns slides anteriores aí. Então, o que é qualidade de vida no trabalho para você? Então, nesse sentido, quais são as suas expectativas com relação à organização em que atua ou pretende atuar? Isso é para vocês puxarem um pouquinho aí e fazer uma pequena reflexão, olhando para você e respondendo aí o que você acha, né, que é qualidade de vida no trabalho. Beleza? Aí, seguindo essa linha, alguns modelos teóricos que nós já falamos anteriormente, é possível entender que um dos fatores recorrentes são aqueles que mostram a necessidade de envolver os colaboradores em decisões, principalmente aquelas decisões que os afetam, para garantir a qualidade de vida no trabalho. Pessoal, percebam assim, ó, se a empresa está disposta a desenvolver, a implementar um trabalho aí, né, de qualidade de vida no trabalho, esse projeto. Esse projeto, qualidade de vida no trabalho, ele é feito 99,9% para garantir qualidade de vida no trabalho para os colaboradores. Então, como é que eu posso fazer um trabalho de qualidade de vida, implementar um programa, se eu não escuto, se eu não envolvo os colaboradores? Ele vai ficar faltando uma perna, né? Está faltando informação, eu não vou conseguir fazer um programa de acordo. Beleza? Então eu tenho que ouvir, eu tenho que envolver, eu tenho que saber dos colaboradores o que eles querem, o que eles gostariam, como eles gostariam. Aí sim eu consigo fazer um programa que realmente atenda essas necessidades e crie realmente qualidade de vida no trabalho. Beleza? Então, reforçando essa perspectiva, a gente tem aí uma forma de pensamento, né, envolvendo as pessoas, a organização, elas destacam aí um aspecto fundamental, a participação do trabalhador nos assuntos e decisões do trabalho. Quando eu trago as pessoas, quando eu envolvo as pessoas nesse projeto, e aí eu posso citar aí, buscar alguns exemplos na minha própria conduta com relação à consultoria em logística, beleza? Que é a área que eu brinco um pouco. Então, quando eu chego, né, eu sou contratado e aí o meu primeiro dia na empresa, geralmente não se contrata uma consultoria, seja ela qual for, porque está tudo bem, está tudo funcionando na empresa. Geralmente, na maioria das vezes, se contrata uma consultoria, seja em qualquer área, para você ver um processo que não está muito bacana, para você conseguir aí alguma redução de custo, alguma melhoria no processo, que com as pessoas que você, né, não está acontecendo. Então, basicamente, o que eu quero dizer com isso? Que quando o dono de uma empresa contrata uma consultoria, no meu caso a consultoria logística, eu não sou bem visto por quem? Pelo gerente de logística, pelo coordenador de logística, né? Pelo líder de logística. Por quê? Eu sou um cara que está chegando lá para falar algumas coisas do trabalho dele. E realmente é isso. Mas eu sei também, porque eu também já estive do outro lado, quando eu não era consultor, quando eu gerenciava, né, equipes, e que às vezes aparecia lá um cara, né, muitas vezes bem vestido, com um terninho e tal, que era consultor de alguma coisa. E esse cara, muitas vezes, no final do trabalho dele, veja, não estou desmerecendo o consultor, tanto é que eu estou brincando na área agora, tá? Mas a maioria das coisas que o consultor falou ao final do processo, ao final do levantamento dos dados,
São as mesmas coisas que eu já vinha falando há 5, 6 anos, 10 anos, mas que ninguém nunca fez. Vocês sabem aquele ditado que santo de casa não faz milagre? É mais ou menos isso. Agora, se o consultor disser, aí sim, aí tem que fazer, porque foi o consultor que disse. Então, eu comecei a usar algumas psicologias, né? Que é a seguinte, já sabendo disso, que eu já sou mal visto quando eu estou chegando, porque que o pessoal fala, pô, quem que é esse cara que está chegando na empresa? O cara nem conhece os processos, não sabe como é que funciona, vai chegar aí e vai dar um monte de pitaco. Então, ou seja, já existe uma barreira, sem nem o cara me conhecer, sem nem o cara falar bom dia, sem nem o cara me conhecer. Sabendo disso, e aí o que é que eu faço? E até ontem deu resultado. Eu conto pro cara essa mesma ladainha que eu acabei de falar para vocês. Então eu chamo, né, o gerente do lado de logística ou coordenador, seja lá qual é o nome que o pessoal deu para ele, e eu falo o seguinte, olha, eu também já tive do seu lado, eu abro o jogo na hora, eu sei que é chato o pessoal chamar uma consultoria, que às vezes vai apontar algumas coisas, ou eu vou falar coisas aqui que você está cansado de falar, mas que a empresa não implementa. Então, e eu falo assim, olha, eu estou aqui de passagem, beleza? Eu não vou ficar aqui 2, 3, 4, 5 anos. Eu vou ficar no máximo aqui 2, 3, 4 meses e eu vou para outra empresa ou eu vou acabar meu serviço aqui. E você vai ficar aqui e vai continuar por 5, 6, mais 10 anos. Então, qual é o acordo que eu faço com eles? Eu falo o seguinte, olha, deixe, né? Deixe que eu ajudo você, me use como ponte para implementar tudo que você quis implementar até hoje e ninguém nunca te deu ouvidos, porque eu já sei como é que é, eu já sei do que você está falando, eu sei do que você está passando, porque eu já passei o mês que você está passando com o consultor, que eu cansava de falar que tinha que mudar algumas coisas, mas não era atendido, né? E quando vinha o consultor de fora, o pessoal fazia porque foi o consultor que falou. E 90% das coisas que o consultor fala que tem que fazer, eu já tinha falado. Então, vejam, quando eu me coloco no lugar dele e eu digo para ele que eu estou ali para ajudar, para que eu seja uma ponte entre o que ele sempre falou e que nunca foi feito, nesse momento, toda a tratativa, toda a nossa relação de trabalho, ela muda. Aí ele começa a compartilhar informações, porque se não for assim, ele esconde informações de você, ele não passa para que você possa criar um diagnóstico completo, ele omite muita coisa, e quando você consegue tirar as pedras que está na mão dele, que ele ia jogar em você, e ele coloca no chão essas pedras, aí o trabalho ele é facilitado. Porque muitas vezes esse tipo de profissional, ele até faz de conta que te ajuda, mas por trás ele até faz motim com o pessoal, com os colaboradores, né? Para que não ajude, não dê informação ou dê informação errada. Então, ou seja, eles boicotam o trabalho mesmo do consultor, tá? Então, ou seja, e aí o que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou envolvendo o colaborador nas decisões. Eu não tenho problema nenhum em dizer que, e eu até gosto muitas vezes, de levar alguns resultados para a diretoria e falar o seguinte, olha, isso foi ideia do fulano. E em muitos casos, o pessoal até fala assim, ele até comentou isso uns anos atrás, mas sabe, o pessoal acaba, assim, infelizmente, santo de casa não faz milagres, tá? Então eu acabo fazendo esse acordo com eles, de fazer essa ponte entre o que ele sempre falou, né, e o que o pessoal nunca deu ouvidos, e agora passa a dar, e aí o trabalho flui normalmente. Por quê? Porque eu envolvi ele em todas as decisões. Então, todos os assuntos eles são partilhados, a gente consegue ver os prós e contras, se vai dar certo, se não vai dar. Então, aí fica assim uma relação de trabalho gostoso. Por quê? Porque ele está participando, tá, de tudo que está sendo feito. Tá?
tá? Então, fica a dica aí, se alguém um dia quiser ser consultor, não chegue na empresa com aquela empáfia que você é o melhor. Esquece. Seu trabalho vai ser boicotado, seu trabalho não vai surtir o resultado. Então, vá na empresa realmente com o intuito de ajudar quem está lá, né, sofrendo, né, por algumas decisões que não foram tomadas. Beleza? Então, hashtag fica a dica para vocês aí. Então, mais uma reflexão aqui, ó. Todo trabalhador sabe o seguinte: o que precisa para ele em todos os sentidos. Então, ele sabe que o que precisa melhorar no ambiente, ou o que ele precisa para que ele melhore a sua performance profissional. Ele também sabe quais são as necessidades para que ele possa desenvolver um trabalho melhor, elevar a qualidade de vida dentro da organização e, sem dúvida, refletir se é a sua própria vida pessoal. Então, ou seja, são essas pessoas que têm informações, e aqui, informações, eu devia até ter pintado de outra cor aqui, ó, valiosas, a oferecer à gerência de RH das empresas. Pessoal, é simples. Quando você vai no médico, por exemplo, você sabe onde está doendo. Então, se você for lá e apontar, ó, tá doendo aqui no dedão do meu pé esquerdo, opa. Então, o médico, que aqui é o gerente do RH, ele teve aqui uma informação valiosa. E com isso ele pode, né, dar um remédio para o dedão, para a dor no dedão do pé esquerdo. Aí sim ele vai resolver o seu problema. Aí sim você vai começar a criar aí um vínculo, criar aí um ambiente colaborativo, criar um ambiente agradável para você trabalhar. Porque são os funcionários, são os colaboradores que sabem o que tem que ser feito. Outra coisa importantíssima nesse tipo de avaliação. Uma coisa são os funcionários saberem o que tem que ser feito. Outra coisa é saber se a empresa tem condição de atender aquela necessidade. Dependendo da necessidade, ela gera um custo, né, um investimento muito alto. E aí a gente tem que, sabiamente, poder dar um feedback para aquele colaborador que, olha, aquela dor que ele tem, né, aquela crítica que ele fez, ou aquele processo de melhoria, pode não vir por conta do investimento, ou pode ser que isso seja possível só daqui a 1, 2, 3 anos. Tá? Mas a gente nunca pode deixar também de dar resposta para o cara. Tá? Então, se algum dia vocês fizerem uma pesquisa organizacional, né, de clima organizacional, entenda que vocês vão ouvir coisas muito sensatas, mas que vocês também vão ouvir muita besteira, coisa que o pessoal viaja na maionese. E mesmo não, principalmente para essas opiniões que o pessoal viaja na maionese, você tem que dar uma resposta, tá? Você não pode simplesmente falar assim, nossa, essa ideia aqui é de ideia de louco, não, isso aqui está descartado, não vamos nem levar para frente. Ok, você até pode não levar para frente, mas você tem que dar um feedback por que não foi levado para frente. Porque a pessoa está esperando. Por quê? Porque é uma opinião dela. E quando as pessoas dão opinião, e essa opinião elas seguem, né, para outras avaliações, eu quero ter a resposta de volta. Se aquela opinião foi coerente ou não, se foi valiosa ou não, e o que vai ser feito com ela. Tá? Então, nunca esqueçam, e após uma pesquisa organizacional, de você dar resposta para todo mundo, tá? Do que foi coletado. Opa! Então tá. Esse programa, né, um programa de qualidade de vida no trabalho, ele é basicamente de responsabilidade de todos, tá? Porque envolve aí toda a organização, tá? E isso implica responsabilidade social. E para ser efetivo, para que funcione realmente, lembra? Todos os níveis hierárquicos têm que participar. Tem que ter parcerias aí entre os diversos setores da empresa,
tá? E a participação efetiva dos colaboradores. Essa parte do texto aqui, ó, voltando um pouco naquele trabalho que eu acabei de comentar com vocês, que eu vou fazer uma pesquisa de clima organizacional a partir de amanhã numa empresa, esse pedaço aqui desse parágrafo eu recortei e enviei para o gerente da empresa. Por quê? Ele queria fazer essa pesquisa e ele queria colocar alguns pontos nessa né, não é nem a pesquisa. Nesse programa, ele já queria colocar alguns pontos. Foi aí onde eu falei, não, ao invés da gente, olha só, impor, e aí casou muito isso que eu estou passando com vocês hoje, com o estilo que eu quero fazer nessa empresa. Então, eu comentei, ao invés da gente impor, vamos convidar os colaboradores para participar desse programa, para que eles possam desenvolver, para que eles sintam que o programa não é imposto. O programa ele é colaborativo. O programa foi desenvolvido por eles, com as opiniões deles, com as sugestões dele, tá? Então, e aí, né, o pessoal vai mais além aqui, recomendando a participação direta dos colaboradores desde a sua elaboração. Então, basicamente, a consultoria que eu propus para essa empresa é isso aqui, ó. É convidar e fazer, né? Convidar os colaboradores e fazer com que eles participem ativamente, diretamente, desde a elaboração. E um outro detalhe que eu comentei com o diretor. A partir de amanhã eu tenho 2 entrevistas agendadas, né, via Skype com as pessoas, e eu disse o seguinte para o diretor: eu só faço essa pesquisa se ela for anônima, porque eu vou deixar muito bem claro para os participantes. Eu vou fazer 4 perguntas para os participantes, tá? Se ele gosta da empresa, né, o que ele gosta, o que ele não gosta dentro da empresa, se ele tem alguma melhoria que ele possa falar para a empresa, tipo alguma oportunidade, né, que ele pode ver, e se ele tem alguma melhoria em algum processo. Então, se ele está satisfeito com a empresa, se ele não está satisfeito, se ele tem opiniões de melhoria dentro da empresa e de oportunidades. Então, são 4 perguntinhas. É claro, quando eu falei para o diretor que eu ia fazer essas 4 perguntas, ele falou assim, não, mas não é pouco só essas 4 perguntas? Na verdade, essas 4 perguntas, elas no final da entrevista, que deve durar em torno de 1 hora, 2 horas mais ou menos, essas 4 perguntas, elas vão se ramificar aí em várias outras. Então, para cada, por exemplo, eu vou fazer uma pergunta para a empresa, né? Por exemplo, para o colaborador. Você gosta de trabalhar na empresa? Ou então, assim, por que você não gosta de trabalhar aqui? Porque o ambiente de trabalho não é legal. Aí, já ouviram falar naquela técnica dos 5 porquês? Aí eu começo, mas por que o ambiente de trabalho não é legal? Porque aqui o gerente aqui, ele ofende muita gente. Mas por que ele ofende? O que ele faz? Em qual situação? Então, veja, a partir de uma resposta que ela me deu, eu já fiz 3 perguntas para ela. Então, essa é uma técnica bacana que, para quem já assistiu aí aquele filme Karate Kid, né, onde o cara fala, põe a casaca, veste a casaca, tira a casaca, ele está ensinando algumas técnicas, mas sem a pessoa saber que está aprendendo. Da mesma maneira, são essas 4 perguntas. Você faz uma pergunta simples e aí você começa, na verdade é um bate-papo, né? Então, nesse bate-papo aí com troca de informações, e aí vou voltar aqui, esse bate-papo com troca de informações valiosas é onde a gente começa a classificar um monte de coisa. Então, se a pessoa fala que não gosta porque o clima não é legal, talvez
em algum momento, eu posso até chegar aqui, ó, tá? Através dessa resposta que ela me deu, que o ambiente está muito legal, eu posso identificar que em algum momento, ou algum colega de trabalho, ou até o supervisor direto, está praticando algum assédio moral com a pessoa. Humilhação, né? Fazendo a pessoa passar por vexame. Então, vejam que uma pergunta simples, ela te leva, dependendo de como você vai conduzindo as demais perguntas, a um cenário aqui muitas vezes perigoso. E às vezes ela está com a saúde, né, psicológica abalada e a gente não sabe por quê. Mas nessa pesquisa a gente consegue. Até porque quando eu disser para ela que não existe nome nessa pesquisa, que o que ela disser aqui em nenhum momento, e aí esse é um compromisso que eu tenho com a pessoa. Em nenhum momento eu revelo o que a pessoa falou. Porque nessas pesquisas, e eu já fiz uma, ela xinga o chefe. Xinga sim, ela fala mal do chefe, que o chefe é aquilo, que o chefe é isso, que o chefe é aquilo outro. Então são informações, vejam, informações valiosas que por muitas vezes nem chega no dono da empresa, e muitas vezes essas atitudes, né, que o superior imediato tem com essa pessoa vai totalmente contra os valores e os princípios que a empresa tem. Então, vejo, quando eu falo que são informações valiosas, são realmente informações valiosas. E quando você fala que vai existir o anonimato dessa pesquisa, aí a pessoa fica mais ainda na liberdade de falar. Então, uma das coisas que a gente tem que ser é imparcial. Tá? Então, é isso que eu vou transmitir para eles também nessa pesquisa que eu vou fazer. Beleza? Vamos lá. Então, beleza. Então, vamos dizer aqui que eu vou fazer esse programa onde eu vou chamar aqui os colaboradores para que eles possam participar desse programa. Então, como que a gente pode possibilitar a participação desses colaboradores nas questões referentes à qualidade de vida no trabalho? Então, políticas de gestão. Então, ou seja, de maneira geral, existem várias maneiras, né, que a gente pode refletir aqui as políticas de gestão, né, que podem proporcionar a participação dos colaboradores nos mais diferentes momentos e processos da rotina da empresa, como feedback contínuo aos colaboradores sobre os resultados do seu trabalho. A gente chama esse feedback contínuo de manutenção. Então, ou seja, o feedback ele tem que ser dado a todo instante, né? Sempre que existe necessidade, seja ela diária, semanal, mensal, tá? Eu não sou muito chegado no feedback só uma vez por mês, tá? Mas já é bem melhor do que você não ter nenhum, tá? Então, eu conheço empresas que adotam aí um feedback uma vez por mês. Então, ou seja, no final do ano, o colaborador teve aí 12 feedbacks sobre o seu trabalho, tá? É um número razoável, é um número bom. Tem empresas que não fazem 2 feedbacks por ano, tá? Então, essa manutenção, esse feedback contínuo sobre os resultados do trabalho e a discussão, né, sobre a organização, sobre os fluxos de trabalho, sobre criar espaços para sugestão, isso é muito proveitoso. Porque o feedback, quando você só o feedback ele tem que ser realmente uma troca né, uma troca de ideias. Então, né, até porque esse é o feedback, né, traduzindo no pé da letra, fica alimentar de volta. Então, se é só um que fala, eu não estou recebendo. Então, é um diálogo, beleza? Então, nesse diálogo eu tenho que falar sobre os resultados, o que eu espero. Muitas vezes a pessoa está entregando uma coisa que não é aquele resultado, mas ele não sabe, ninguém nunca falou que o que ele está entregando
não está de acordo, tem que ser diferente. Por quê? Porque não existe feedback, não existe comunicação, e a pessoa, para ela, já que ninguém falou, para ela tá bom. E aí ela segue a vida. Beleza? Um outro ponto. Levantamento de indicadores. Espera aí que o pessoal saiu, está entrando de novo. Ok. Pessoal, indicadores. Para tudo. Para tudo. Como o próprio nome já diz, né? Indicadores. Tá? Eu tenho que ter aqui uma fonte para eu poder levantar esses dados, para eu fazer os indicadores de qualidade de vida. Alguns deles a gente já tem até pronto, como, né, o índice de ausência, absenteísmo, que é aquele período que o colaborador não foi trabalhar. Não importa se, né, o absenteísmo ele é falta, beleza? A pessoa não estar presente no local de trabalho. Então, absenteísmo, a gente lê faltas. Não importa se essa falta é justificada ou injustificada. Não importa. Então, ou seja, o cara não estava no ambiente de trabalho. É absenteísmo. Ah, mas eu fui ver meu filho nascer. Ok, não importa, mas você não estava disponível para produzir, para entregar o que você tinha que entregar. Então, conta-se como absenteísmo. E eu tenho que medir isso, né? Então, eu tenho aqui, ó, afastamento por doença, rotatividade, que é o famoso turnover, né? Eu tenho que saber. Aquele departamento, se ele tem uma taxa de rotatividade muito alta, né? Todo mês tem funcionário entrando, tem funcionário saindo e entrando, peraí, alguma coisa tem estranha. Ou o ambiente é muito insalubre, ou o chefe tem algum problema, ou os companheiros têm algum problema com gente nova, porque não para. Então, já é um indicativo que eu tenho que ir lá olhar e saber por que que tem essa rotatividade, pessoas entrando e saindo muito alta aqui, tá? Então, para cada segmento, existe aí um percentual, tá? Então, quem tiver aí, quem tiver esse indicador de turnover, de rotatividade, dá uma olhada no seu segmento. Então, por exemplo, o segmento de construção civil, o turnover desse pessoal é muito alto, né? Tem gente entrando e saindo toda hora. Então, quando a gente fala assim, no turnover de, por exemplo, funcionário público, não é para ser tão alto, né? Quem é funcionário público não vai ficar pedindo a conta, você não tem gente entrando e saindo toda hora. Então, olhem para dentro da atividade de vocês, para cada atividade existe uma taxa de mercado de turnover aí aceitável, beleza? Bom, e aí eu tenho, né, outros indicadores, né? Problemas recorrentes no trabalho, níveis de qualidade, produtividade. Então, ou seja, vamos buscar aqui fontes, bases de dados para que eu possa fazer e acompanhar esses indicadores. Então, tem que fazer levantamento do quê? De indicadores. Eu tenho que criar indicadores, tá? É uma empresa que eu presto consultoria, só para vocês terem uma ideia, nós estamos hoje com 104 indicadores. Pessoal, quando vocês começam a trabalhar com esse tipo de ferramenta, vocês percebem que é um caminho sem volta. Porque quando a gente fala aqui, ó, eu vou dar um exemplo nesse cara aqui, ó, absenteísmo, tá? Que ele mede o tempo que a pessoa não estava disponível no posto de trabalho, não importa qual motivo, tá? Isso aqui é em horas, beleza? Então, imagine que esse foi um dos primeiros indicadores que nós fizemos para o RH, tá? Então, a gente chegou lá, um exemplo, 300 horas de absenteísmo. Não se tinha nenhum indicador. Começamos a medir o indicador de absenteísmo, né? Puxava, sei lá, pelo cartão ponto da empresa e aí eu sabia, né? As pessoas que não foram, tal. Então eu cheguei num valor, 300 horas. Só que aí o que acontece? Quando você começa a brincar com os indicadores, o indicador ele serve para te identificar, apontar alguma coisa. Aí nós começamos a fatiar esse indicador de absenteísmo. Então, a gente começou a ver absenteísmo por departamento,
qual é o departamento da empresa? Ok, 300 horas foi o geral, mas por departamento, quem tem mais absenteísmo? Depois, por departamento, dentro do departamento, quem é a pessoa que está gerando tanto absenteísmo? É a mesma? Fica mudando de colaborador para colaborador? Quais são os motivos do absenteísmo? É falta, é doença, saiu mais cedo. Então, veja, você consegue, a partir de um indicador macro, você consegue fatiar isso aqui, e aí, dentro de cada fatia, você identificar o quê? Deixa eu voltar aqui para vocês aqui, para que vocês entendam, tá? Eu começo a fazer o quê? Atuar na preventiva, pessoal, tá? Que o indicador pronto, ele já me dá aqui as consequências só. Eu tenho que começar a abrir, né, os resultados e tentar fazer, criar algumas ações para que eu consiga diminuir o índice de absenteísmo. Tá? Notoriamente, a gente conseguiu ver que na segunda de manhã e na sexta à tarde é quando esses índices aumentavam. Então, na segunda de manhã o pessoal chegava atrasado e na sexta à tarde o pessoal pedia para sair mais cedo. Então, a gente já identificou isso, né, e tratou, né, e fui entender o porquê que acontecia isso. Então, na segunda-feira o cara chegava emanguaçado, perdia a aula, e na sexta-feira ele queria sair mais cedo para tomar uma, tá? Para ir para balada, para ir viajar. Então, a gente conseguiu identificar esses perfis. Dá para fazer alguma coisa? Talvez não muita, mas a gente já identificou, beleza? Então, a ideia dos indicadores é que a partir de um macro, você consiga criar e fatiar vários mini indicadores dentro desse indicador macro, beleza? Então, essa é a graça interessante aí por trás dos indicadores. E aí é um caminho sem volta, tá? Grupos de discussão, tá? Então, vamos formar aqui, né, grupos para a gente discutir assuntos, né, de forma mais direta sobre, né, algumas questões que podem ser identificadas, né, dentro de algum setor, posteriormente identificar e resolver algum problema, tomar alguma ação referente a alguma situação que está acontecendo. Então, ou seja, é você discutir o assunto, mas isso dentro de um grupo. Então, cria-se grupos de discussão, né, para qualquer problema ou para qualquer situação, e aí cada colaborador tem a sua percepção e ela é discutida, né? Às vezes, 3, 4 pessoas, 5, nem sempre as mesmas têm as mesmas percepções. Lembra que acho que foi com vocês mesmos que eu fiz acho que foi uma dinâmica. Eu dei o mesmo assunto para todo mundo e nós obtivemos aí percepções diferentes. Nós tivemos uma aula sobre percepção. Tá? Então, cada um entende de uma maneira, cada um vê de uma maneira, beleza? Pesquisa diagnóstica, tá? Essa ainda tem uma possibilidade ainda mais direta, mais rápida e isenta de interferências. Então, por exemplo, o que eu vou fazer nessa empresa é uma pesquisa diagnóstica e eu vou fazer essa pesquisa totalmente isento de interferências, porque eu não conheço o ambiente lá, eu não trabalho lá dentro. Então, eu não corro risco de ser influenciado por alguma coisa que eu já passei, beleza? Então, o que eu vou fazer? Eu vou avaliar aqui, ó, basicamente, o nível de satisfação. No caso aqui, eles ainda não têm, né, esse programa, mas eu vou fazer o nível de satisfação, eu vou avaliar para que a gente possa fazer um programa de qualidade de vida no trabalho bacana. Beleza? Então, pesquisa diagnóstica. E aí, né, as vantagens. Pessoal, qual que é a vantagem? Né? Realmente aqui, ó, melhorar a qualidade de vida e a satisfação no trabalho. Consequentemente, aumentar aí o desempenho e a produtividade.
Então, existe aí um modelo, se depois vocês quiserem ver, é o caso do Motorola, né, que se criou esse aí, o Motovida, que é um programa de qualidade da Motorola, que entende que um dos maiores benefícios de um programa é a saúde integral dos colaboradores, que implica equilíbrio entre a dimensão saúde física, social, intelectual e profissional. Então, quando eu tenho um equilíbrio, né, nessas nessas 5 dimensões aqui, eu posso dizer, posso afirmar que eu estou em em plena satisfação com esse tipo de programa, porque ele me dá tudo: saúde física, mental, social, intelectual e profissional. Pronto, fechei tudo aí, beleza? Tanto pessoalmente quanto profissionalmente, beleza? E aí a gente entra num assunto delicado que são os pontos de investimentos, né? Então, dessa forma a gente pode entender que os investimentos feitos, né, nesse tipo de programa, eles devem ser muito bem planejados e desenvolvidos para que eles possam reverter os ganhos que eles vão ter diretamente com os trabalhadores para a organização, né? E esses ganhos são maior produtividade, qualidade dos produtos e serviços, principalmente, né, aquela palavrinha de comprometimento com os colaboradores. Consequentemente, além de tudo isso, alguns ganhos secundários podem ser identificados, como redução de custos, né? Afastamentos, né? O absenteísmo, olha ele aqui, ó, rotatividade. Então, se eu estou num ambiente de trabalho bacana, tranquilo, por que eu vou faltar? Se eu estou num ambiente de trabalho onde eu tenho condições de trabalho bacanas, seguras, certamente eu vou ter pouco acidente, tá? Então, ou seja, isso é em prol do colaborador, mas que imediatamente se reverte em benefício para a organização. Então, os benefícios gerados por esse programa para os colaboradores podem ser muitos, né? Como a gente falou: melhoria do padrão de alimentação, redução de hábitos nocivos à saúde, tabagismo, integração social, entre outros mais abrangentes, como realização, segurança e satisfação no trabalho. Então, seja, é um ambiente saudável, vamos dizer assim. Eu espero que vocês nunca tenham passado e que nunca passem por essa sensação de levantar e falar assim: putz, vou ter que ir para aquela empresa, vou ter que ir para aquele escritório, vou ter que ir para aquele lugar trabalhar. Essa é uma das piores sensações que você tem. Acordar e pensar que você vai passar 8 horas num lugar que para você é um inferno. Beleza? Um ambiente não legal, é um ambiente tóxico, pessoas que só pensam em tirar vantagem, puxar o tapete, humilhar, beleza? Realmente você, no final do dia, a sua energia psicológica, mental, física, tá lá no menos zero. Menos zero não, né? Menos 10, que menos zero não existe. Beleza. E aí, uma coisa importantíssima para vocês pensarem aí. A gente já está finalizando já. Pessoal, tem que se considerar o seguinte: se os efeitos são passageiros, é quando a empresa ela adota modismos sem fundamentos ou planejamento. Então, aí isso a gente tem que considerar. Se esses efeitos são passageiros, é o famoso fogo de palha, beleza? Agora, se os fundamentos são duradouros, eles são aqueles que correspondem a quê? Às reais necessidades dos colaboradores. Porque certamente esse programa ele foi planejado, ele foi feito com a colaboração, né, dos funcionários, dos colaboradores,
que transmitiram, que disseram qual é a real necessidade. E aí sim, quando você tem esse programa baseado nessas necessidades, que você consegue envolver os colaboradores, certamente o que vai sair desse programa são ações, né, que vão gerar aí um bem-estar na realização profissional e na saúde da pessoa, tanto física quanto mental, quanto social, tá? Então vocês têm que ficar de olho. Se você vê que os efeitos do programa aí, ele foi passageiro, foi só aquele oba-oba do começo, né, aquela agitação por uma coisa nova, e, né, rapidamente se perdeu toda a essência do programa, é porque ele não foi feito, como a gente diz, a quatro mãos. Ele foi algo imposto, não foi algo que teve a participação dos colaboradores. Porque quando tem as informações que as pessoas recebem são valiosas e aí sim são tomadas atitudes de melhorias em cima realmente das necessidades que os colaboradores têm. Beleza, pessoal? E aí a gente terminou a nossa sessão de hoje, sessão 4.1, 4.2. Então, como sempre aí, vocês vão ter nesse formulário, são 6 perguntas, tá? 3 da sessão 4.1 e 3 da sessão 4.2. A nossa prova, ela vai ser iniciada na semana do dia 15, tá? Deixa eu só parar a gravação aqui.